Você já ouviu falar de Jeffrey Dahmer? Mas e se eu te dissesse que existe uma parte oculta dessa história, que ninguém, absolutamente ninguém, jamais ousou revelar? Antes de começarmos, deixe seu like e comente abaixo o que você faria se descobrisse que o mal absoluto mora na porta ao lado. A história que estamos prestes a desenterrar não é apenas sobre crimes. É sobre o colapso total da humanidade em um apartamento úmido de Milwaukee, onde o silêncio era a arma mais letal de todas. Vamos começar. Pelo fim, ou melhor, pelo momento em que a máscara caiu, rasgando a realidade daquela noite abafada de julho de 1991. Imagine o cheiro. Não é um cheiro comum de lixo ou de algo estragado na geladeira. É um odor doce, espesso, químico, que gruda na parte de trás da garganta e faz os olhos lacrimejarem. Era isso que emanava do apartamento 213. Mas para entender a profundidade desse abismo, precisamos ignorar as manchetes sensacionalistas por um momento e olhar para o menino. O garoto loiro, tímido, de óculos, que parecia desaparecer no fundo das fotos de família. Jeffrey não nasceu um monstro, ou será que nasceu? Essa é a pergunta que assombrou seu pai, Lionel, até o fim de seus dias. A infância de Dahmer foi marcada por um som constante, o de portas batendo e gritos abafados. Enquanto Lionel estava imerso em seus estudos de química e trabalho, e Joyce, sua mãe, lutava contra demônios mentais e uma dependência de medicamentos, Jeffrey existia no vácuo entre eles. Ele aprendeu cedo que o silêncio era seguro, mas o silêncio também é solitário. E na solidão, a mente humana busca companhia, mesmo que essa companhia tenha que ser criada. Foi o pai quem, inadvertidamente, lhe deu a primeira chave para o seu mundo sombrio. Lionel, querendo se conectar com o filho distante, começou a limpar ossos de animais encontrados na estrada com ele. Para o pai, era ciência, anatomia, curiosidade intelectual. Para Jeffrey, era controle. Pense nisso. Um animal vivo é imprevisível. Ele pode fugir, pode rejeitar você. Mas um osso é permanente. Ele não vai a lugar nenhum. Ele é seu para sempre. A sensação de segurar algo que já teve vida, mas agora era um objeto inanimado sob seu total domínio, acendeu uma faísca neural no cérebro daquele menino que nunca mais se apagaria. À medida que ele crescia, a estranheza se tornava mais palpável, mas todos optavam por olhar para o outro lado. É o que fazemos, não é? Preferimos acreditar que o garoto estranho da escola é apenas um palhaço da turma, e não alguém ensaiando para o horror. No ensino médio, Jeffrey começou a beber, não socialmente, mas medicinalmente. Ele escondia garrafas de licor dentro do casaco, dentro dos armários da escola, entorpecendo qualquer empatia ou medo que pudesse sentir. Ele fazia encenações, fingindo ter convulsões ou paralisia cerebral nos corredores, e os colegas riam. Eles chamavam isso de fazer um Dahmer. Mal sabiam eles que, por trás daquelas atuações grotescas, havia uma mente que já estava calculando como transformar corpos reais em marionetes. O ponto de virada, o momento em que a fantasia cruzou a linha vermelha para a realidade, aconteceu em 1978. Jeffrey tinha apenas 18 anos. Seus pais haviam acabado de passar por um divórcio brutal. Sua mãe foi embora com o irmão mais novo e seu pai estava morando em um motel. Jeffrey foi deixado sozinho na casa da família em Ohio. Uma casa grande, vazia, cercada por bosques densos. O cenário perfeito para um filme de terror, mas aquilo era a vida real. A solidão naquela casa não era apenas física, era existencial. Ele dirigia pelas estradas rurais, bebendo, a mente fervilhando com desejos que ele sabia serem proibidos, desejos que a sociedade consideraria repugnantes. E então, ele viu Steven Hicks. Steven era apenas um caroneiro, um jovem de 19 anos indo para um show de rock. Ele queria apenas uma carona. Jeffrey ofereceu mais. Ofereceu cerveja, companhia, um lugar para descansar. Quando chegaram à casa vazia dos Dahmer, beberam e conversaram. Por algumas horas, Jeffrey sentiu algo próximo da normalidade. Mas então, Steven quis ir embora. E é aqui que a patologia de Dahmer se revela em sua forma mais crua. O gatilho não foi a raiva,
Não foi o ódio. Foi o abandono. A ideia de que Steven sairia por aquela porta e o deixaria sozinho novamente no silêncio daquela casa era insuportável. Jeffrey pegou um halter de musculação. O golpe não foi um acidente. Foi uma decisão desesperada de manter alguém com ele. O som do metal contra o crânio de Hicks ecoou pela casa vazia, marcando o fim da inocência e o início da carnificina. Mas o que aconteceu depois é o que realmente define o horror de Dahmer. O pânico inicial deu lugar a uma execução metódica. Ele não fugiu. Ele não chamou a polícia. Ele desmembrou o corpo. Imagine um garoto de 18 anos, bêbado, no porão de sua casa de infância, cortando um ser humano como se fosse um daqueles animais que ele dissecava com o pai. Ele espalhou os restos mortais em sacos de lixo e os enterrou no quintal. E então, ele continuou a viver naquela casa. Ele dormia lá, comia lá, sabendo o que estava logo abaixo da terra no jardim. A polícia chegou a pará-lo naquela noite, pouco antes do assassinato, por dirigir de forma errática. Ele estava com sacos de lixo no carro contendo restos do corpo? Não, isso foi um mito popular. Mas a verdade é que ele foi parado e liberado. A sorte do diabo estava com ele. Steven Hicks desapareceu da face da terra e Jeffrey Dahmer aprendeu a lição mais perigosa de todas. Ele podia matar e sair impune. Os anos seguintes foram um borrão de fracassos. Ele tentou a faculdade, mas o álcool o fez ser expulso. Seu pai, desesperado para endireitá-lo, o convenceu a se alistar no exército. Pense na ironia. Colocar um predador sexual latente, com tendências necrófilas, em um ambiente de autoridade rígida, banhos coletivos e acesso a armas. O exército não o consertou, apenas o ensinou a ser mais organizado, mais disciplinado em sua loucura. Ele acabou sendo dispensado por alcoolismo, é claro. Sem rumo, ele acabou indo morar com a única pessoa que parecia ter paciência infinita para ele. Sua avó, Catherine Dahmer, em West Allis, Wisconsin. Esta fase da história é talvez a mais perturbadora psicologicamente. A casa da avó era um lugar de bibelôs, tapetes de crochê e leituras da Bíblia aos domingos. E no porão dessa casa pitoresca, o inferno estava sendo construído. Jeffrey era um neto atencioso durante o dia. Ele levava a avó ao médico, fazia compras, mas à noite ele trazia homens para casa. Ele drogava suas bebidas com pílulas para dormir roubadas da própria avó ou prescritas para ele. Enquanto a senhora idosa dormia no andar de cima, Jeffrey realizava experimentos grotescos no porão. A justaposição é nauseante. O cheiro de produtos químicos e carne em decomposição começou a vazar pelas frestas. A avó reclamava, perguntava o que eram aqueles odores. Jeffrey, com sua voz monótona e calma, mentia. Dizia que eram seus projetos de taxidermia, seus trabalhos de química. E ela acreditava, ou talvez no fundo de sua alma cansada, preferisse não saber a verdade. O amor cega, e no caso de Catherine, o amor pelo neto permitiu que um cemitério fosse criado sob seus pés. Foi na casa da avó que ele refinou seu modus operandi. Ele não queria apenas matar, ele queria criar zumbis. Homens que não tivessem vontade própria, que nunca pudessem deixá-lo. Ele começou a perfurar os crânios de suas vítimas vivas, injetar ácido ou água fervente em seus cérebros. A ciência louca de um homem solitário tentando quimicamente impedir o abandono. A maioria morria imediatamente, é claro. Mas a tentativa, a pura intenção de escravizar a alma de outra pessoa, mostrava que Dahmer já havia ultrapassado qualquer limite de sanidade humana. A tensão na casa da avó tornou-se insustentável. O cheiro, as visitas estranhas no meio da noite, o comportamento errático de Jeffrey bêbado. Seu pai, Lionel, novamente tentou intervir, mas sempre com aquela distância acadêmica, sem nunca olhar realmente para dentro do abismo que seu filho havia se tornado. Eventualmente, Jeffrey foi convidado a sair. Ele precisava de seu próprio espaço. Um lugar onde ninguém fizesse perguntas. Um lugar onde o cheiro não incomodasse ninguém. Ou onde os vizinhos estivessem ocupados demais com seus próprios problemas para se importar. Foi assim que ele encontrou o apartamento 213,
no complexo Oxford Apartments. Este lugar era o cenário perfeito para o ato final. O prédio ficava em uma área negligenciada da cidade, predominantemente habitada por minorias raciais. Dahmer, um homem branco, se instalou ali e usou o preconceito sistêmico e a negligência policial como escudo. Ninguém prestava muita atenção quando jovens negros ou asiáticos desapareciam naquela área. A polícia raramente investigava a fundo. Jeffrey sabia disso. Ele caçava em bares gays, saunas e pontos de ônibus. Ele usava dinheiro, promessas de pagamento por fotos, ou simplesmente a isca de uma bebida e um lugar para ficar. Ele parecia inofensivo, um cara meio nerd, quieto. As vítimas entravam no apartamento 213 por vontade própria, sem saber que estavam entrando em uma câmara de gás metafórica. Dentro daquele apartamento, a realidade se distorcia. Havia um barril azul no canto do quarto. Havia uma geladeira que continha coisas que a mente humana luta para processar. Jeffrey não apenas matava, ele consumia. O canibalismo não era por fome, era a forma final, de posse. Se ele comesse parte deles, eles seriam parte dele para sempre. Nunca o deixariam. É uma lógica doentia, infantil e aterrorizante. Ele guardava crânios pintados para parecerem plásticos, genitais conservados em formol. Ele estava construindo um santuário, um templo dedicado à sua própria solidão e perversão. Ele queria montar um altar com ossos humanos, um lugar onde pudesse se sentar e se sentir cercado por seus amigos, sentindo o poder que nunca teve na vida real. Mas houve momentos de quase captura, momentos em que o destino parecia querer intervir, mas falhava tragicamente. O caso de Conerak Sintason-Phone é o exemplo mais doloroso da incompetência que permitiu que Dahmer continuasse. Conerak tinha apenas 14 anos. Ele conseguiu escapar do apartamento, drogado, nu, sangrando pelo reto, e encontrou a polícia na rua. 2 mulheres, vizinhas de Dahmer, tentaram alertar os oficiais. Elas gritaram que o menino era uma criança, que algo estava errado. Mas Dahmer chegou, calmo, articulado. Disse que o garoto tinha 19 anos, que era seu namorado, que eles haviam bebido demais e tido uma briga de amantes. E os policiais acreditaram nele. Acreditaram no homem branco, respeitável, em vez das mulheres negras preocupadas. Eles levaram Conerak de volta para o apartamento, de volta para as mãos do monstro. Imagine o terror daquele menino, vendo a única chance de salvação se fechar enquanto a porta do 213 se trancava novamente. Os policiais saíram, rindo de piadas homofóbicas, enquanto Dahmer assassinava o garoto minutos depois. Esse evento não é apenas uma nota de rodapé. É uma mancha indelével na história da polícia de Milwaukee. O ritmo das mortes acelerou em 1991. Dahmer estava perdendo o controle. Ele foi demitido de seu emprego em uma fábrica de chocolate. Sim, outra ironia macabra. Ele trabalhava cercado pelo cheiro doce de chocolate durante o dia e o cheiro da morte à noite. Sem o trabalho para estruturar seu tempo, a bebida e a caçada tomaram conta. O apartamento estava ficando cheio. O barril azul estava cheio. O cheiro era tão forte que os vizinhos reclamavam constantemente. Dahmer dizia que a geladeira tinha quebrado, que a carne tinha estragado. Ele usava incensos, sprays, abria as janelas, mas a morte tem um peso que o ar fresco não consegue dissipar. Ele sabia que o fim estava próximo. Ele podia sentir, mas a compulsão era um motor que não desligava. E então chegamos a Tracy Edwards. Era 22 de julho de 1991, uma noite quente. Dahmer foi ao shopping, depois a um bar. Ele abordou Tracy e 2 amigos, oferecendo dinheiro por companhia, para assistir a vídeos e tirar algumas fotos. Apenas Tracy aceitou. Ao entrarem no apartamento, o cheiro atingiu Tracy como um soco. Dahmer tentou disfarçar, mas a atmosfera era pesada, opressora. Havia caixas empilhadas. O carpete estava manchado. Tracy notou que Dahmer estava agindo de forma estranha, mudando de humor rapidamente. Em um momento era amigável, no outro, olhava para o vazio. Quando Dahmer colocou um dos pulsos de Tracy em uma algema e puxou uma faca enorme, dizendo que ia comer seu coração,
Tracy percebeu que não estava lidando com um criminoso comum. Ele estava preso numa jaula com um animal selvagem. A diferença de Tracy para as outras vítimas foi a capacidade de manter a calma sob pressão extrema. Ele não gritou. Ele não lutou imediatamente. Ele conversou. Ele disse a Dahmer que eles eram amigos, que não precisava daquilo. Ele acalmou o monstro momentaneamente. Dahmer, talvez confuso pela falta de pânico, baixou a guarda. Ele convidou Tracy para o quarto para assistir ao filme O Exorcista 3, seu favorito, uma película que ele assistia obsessivamente para entrar no clima antes de matar. Tracy viu a oportunidade. Ele pediu para ir ao banheiro. Ao voltar, viu Dahmer distraído, balançando para frente e para trás. Tracy deu um soco no rosto de Dahmer e correu. Correu como se o diabo estivesse em seus calcanhares, porque estava. Ele encontrou uma patrulha policial na rua, ainda com a algema pendurada em um pulso. Ele guiou os oficiais de volta ao apartamento 213. Dahmer abriu a porta, ainda atordoado. Ele tentou lutar, mas foi dominado. Um dos oficiais, ao revistar o quarto, abriu a gaveta da cômoda para procurar a chave da algema. O que ele encontrou não foi uma chave. Eram fotos. Polaroids. Fotos de corpos desmembrados, de poses grotescas, de cabeças na geladeira. O oficial saiu do quarto, pálido, e disse apenas uma frase. Para seu parceiro. Algemas nele. Agora. O mundo então invadiu o apartamento 213. Homens em trajes de proteção biológica retiraram barris, caixas, sacos. A contagem de corpos começou. 11 crânios. Corpos inteiros em decomposição. Um coração no freezer. A cidade de Milwaukee parou. O mundo parou. Como isso pôde acontecer? Como alguém pôde matar 17 homens e meninos ao longo de 13 anos sem ser pego? A resposta estava na indiferença, na falha das instituições, na cegueira voluntária da sociedade para com aqueles que vivem à margem. Mas a história não termina com a prisão. O julgamento de Dahmer foi um circo. Ele não negou nada. Ele confessou tudo, com uma riqueza de detalhes clínicos que fez os jurados vomitarem. Ele não pediu misericórdia. Ele disse que sabia que estava doente, mas que não conseguia parar. A questão não era se ele fez, mas por que ele fez. Os psiquiatras debateram. Ele era louco ou era mau? A linha entre a insanidade legal e a depravação moral nunca foi tão tênue. Na prisão, Dahmer se tornou uma celebridade macabra. Recebia cartas de fãs, dinheiro, propostas de casamento. O fascínio humano pelo abismo é algo que nem Freud conseguiria explicar totalmente. Mas a justiça das ruas, ou melhor, a justiça da prisão, tem suas próprias regras. Christopher Scarver, outro detento, olhava para Dahmer de longe. Ele via o homem que comia pessoas, o homem que zombava da vida. Scarver acreditava ser um agente de Deus. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi deixado sem supervisão no banheiro da academia da prisão com Scarver. Não houve câmeras, não houve guardas. Apenas o som de uma barra de metal atingindo carne e osso. Um eco do que Dahmer fez a Stephen Hicks anos antes. Jeffrey Dahmer morreu no chão frio de uma prisão, espancado até a morte. Um fim brutal para uma vida brutal. Mas se você acha que a morte dele encerrou o ciclo, você está enganado. O legado de Dahmer continua vivo. Ele vive na desconfiança que sentimos ao passar por um estranho na rua. Ele vive nas falhas policiais que ainda persistem. Ele vive na cultura pop que transforma assassinos em ídolos de séries de TV. E aqui está o ponto que ninguém quer admitir. Dahmer não era um alienígena. Ele era humano. Ele sangrava, chorava, sentia medo. E isso é o que mais nos aterroriza. Saber que a semente desse mal pode residir no DNA humano, adormecida, esperando as condições certas de solidão, negligência e obsessão para florescer. O que aprendemos com o monstro de Milwaukee? Que devemos vigiar nossos vizinhos? Que devemos temer o silêncio? Talvez a lição seja mais introspectiva. A escuridão de Dahmer cresceu porque ninguém olhou para ele de verdade quando ele ainda era apenas um garoto estranho coletando ossos na beira da estrada. O mal prospera quando desviamos o olhar. E agora,
Eu pergunto a você: quem é a pessoa invisível na sua vida? Aquela que você ignora todos os dias, mas que pode estar travando uma batalha silenciosa contra seus próprios demônios. Às vezes o monstro não está embaixo da cama. Ele está no espelho ou sentado ao seu lado no ônibus. Essa história não é apenas sobre o passado. É um aviso constante. O apartamento 213 foi demolido. O terreno ficou vazio por anos. Uma cicatriz na cidade. Mas as memórias não podem ser demolidas. Elas permanecem, sussurrando no vento frio de Wisconsin, lembrando-nos de que a linha entre a civilização e a barbárie é muito mais fina do que gostaríamos de acreditar. Mas a morte de Jeff não enterrou as perguntas. Pelo contrário, ela as exumou e as colocou sob um microscópio grotesco. Se você acha que sabe tudo porque viu a série da Netflix ou leu a página da Wikipédia, prepare-se, porque agora vamos entrar no território que a maioria dos documentários evita. A anatomia do fracasso sistêmico e a batalha bizarra que ocorreu após seu coração parar de bater. Existe um capítulo póstumo nessa saga que envolve a própria massa cinzenta do assassino. Imagine a cena. Jeffrey Dahmer está morto. Seu corpo espancado no necrotério. Mas uma guerra começa entre seus pais, Lionel e Joyce. Joyce, a mãe, queria que o cérebro de Jeffrey fosse preservado e entregue a cientistas da Universidade de Fresno, na Califórnia. Ela estava desesperada por uma resposta biológica. Ela precisava acreditar que havia algo fisicamente errado naquelas sinapses. Um tumor, uma falha química, qualquer coisa que eximisse a criação dela de culpa. Ela queria provar que o mal era uma doença, não uma escolha. Lionel, por outro lado, queria incinerar tudo. Ele queria que o pesadelo acabasse, que o nome Dahmer virasse cinzas e desaparecesse. O caso foi parar no tribunal. Um juiz teve que decidir o destino do cérebro de um canibal. A decisão: o cérebro foi destruído. Nunca saberemos se havia uma anomalia neurológica tangível ali. O segredo biológico de Dahmer virou fumaça, deixando-nos apenas com as teorias psicológicas e o terror do desconhecido. E falando em desconhecido, precisamos falar sobre o santuário. Durante os interrogatórios, a polícia encontrou rascunhos, desenhos feitos pelo próprio Dahmer. Não eram rabiscos aleatórios, eram plantas arquitetônicas. Ele planejava construir um altar em seu apartamento. Imagine entrar na sala de estar e ver uma mesa preta, cercada por crânios pintados e esqueletos completos montados como guardiões. Ele disse aos detetives que esse seria o seu local de meditação, um ponto de foco para canalizar energia. Isso nos leva a uma camada mais profunda da psique dele. Dahmer não era apenas um sádico. Ele estava tentando criar uma religião de um homem só. Uma teologia onde ele era Deus e suas vítimas, os apóstolos eternos. A solidão dele era tão profunda que ele precisava sacralizá-la, transformar a morte em um rito místico para justificar sua existência miserável. Agora, vamos mergulhar em um detalhe que muitas vezes é ofuscado pelo horror gráfico, mas que é crucial para entender como ele operou por tanto tempo: a seleção de vítimas e a invisibilidade social. Dahmer não era um gênio do crime. Longe disso. Ele era descuidado. Deixava provas, cheiro, barulho. Ele operou por tanto tempo não por sua habilidade, mas por causa de quem ele matava. A maioria de suas vítimas eram homens negros, gays, muitas vezes pobres ou à margem da sociedade. Na Milwaukee dos anos 80 e 90, essas pessoas eram indesejadas aos olhos do sistema. Se Dahmer estivesse matando garotas loiras de classe média nos subúrbios, ele teria sido pego na segunda vítima. O caso de Anthony Hughes ilustra isso de forma devastadora. Anthony era surdo e mudo. Ele não podia gritar. Ele se comunicava através da escrita e de sinais. Quando ele cruzou o caminho de Dahmer em um bar, Jeffrey viu nele a vítima perfeita. Por quê? Porque Dahmer odiava quando suas vítimas falavam. Quando elas demonstravam personalidade, quando elas exigiam coisas. Ele queria bonecos. Anthony, em sua condição, já vivia em um mundo de silêncio que Dahmer cobiçava. O que aconteceu com Anthony Hughes no
Apartamento 213 é um dos atos mais covardes da história criminal. Dahmer drogou o rapaz e, enquanto ele estava inconsciente, tentou o procedimento de zumbificação. Ele não queria matá-lo imediatamente. Ele queria mantê-lo naquele estado de submissão silenciosa para sempre. A crueldade de tirar a vida de alguém que já lutava tanto para ser ouvido no mundo é de revirar o estômago. Anthony nunca teve a chance de lutar, de argumentar, de implorar. Seu silêncio foi usado contra ele. E aqui, precisamos abrir um parêntese doloroso sobre a testemunha que o mundo ignorou. Glenda Cleveland. Nos filmes, ela é frequentemente fundida com outras vizinhas, mas a verdadeira Glenda morava no prédio ao lado. Ela não via o que acontecia lá dentro, mas ela sabia. Sua filha e sobrinha foram as que viram Konerak Sintasomphone, o menino de 14 anos, fugindo nu e sangrando. Glenda ligou para a polícia. Ela insistiu. Ela brigou. Existem gravações dessas ligações. Se você ouvir o áudio real, seu sangue vai ferver. A voz dela é de desespero e cidadania. A voz dos atendentes e policiais? Desdém. Eles zombavam dela. É apenas uma briga de gays, diziam eles entre risadas no rádio da viatura. Glenda Cleveland é a heroína trágica dessa história. Ela fez tudo certo. Ela seguiu o protocolo. Ela vigiou a comunidade. E o sistema cuspiu na cara dela. Depois que a verdade veio à tona, depois que os barris foram removidos e o cheiro da morte foi explicado, Glenda não recebeu medalhas. Ela viveu com o trauma de saber que poderia ter salvo pelo menos 5 vidas se alguém, apenas uma pessoa com distintivo, tivesse levado uma mulher negra a sério. O peso que ela carregou até o fim da vida foi injusto e esmagador. Dahmer matou 17 pessoas, mas o preconceito da polícia de Milwaukee foi o cúmplice que segurou a porta aberta para ele. Mas nem todos morreram, e é nos sobreviventes que encontramos as falhas na armadura do monstro. Ronald Flowers é um nome que você precisa conhecer. Ele sobreviveu. Como? Por um acaso milagroso e bizarro. Ronald foi levado para a casa da avó de Dahmer, na época em que Jeff ainda morava lá. Ele foi drogado. Ele deveria ter sido a próxima vítima. Mas naquela noite, a avó de Dahmer estava acordada e, estranhamente, interagiu com Ronald enquanto ele estava grogue. Dahmer, por alguma razão psicológica complexa, tinha uma regra rígida. Ele não matava na presença da avó consciente, nem deixava que ela visse a violência explícita. A presença daquela senhora frágil criou um campo de força momentâneo. Dahmer levou Ronald para o hospital e o deixou lá. Ronald acordou sem saber como chegou ali, achando que tinha apenas bebido demais. Ele foi à polícia na época? Sim. Ele relatou o que aconteceu? Sim. A polícia investigou. Minimamente. Eles acreditaram que era apenas um caso de Boa Noite Cinderela, sem maiores consequências, e não ligaram os pontos. Mais uma chance perdida. Mais vidas condenadas pela burocracia e apatia. Vamos aprofundar a técnica. O drilling. A perfuração. Isso é o que separa Dahmer de outros assassinos em série que buscam apenas a morte ou a tortura. Dahmer buscava a modificação. Ele ia a lojas de ferragens, comprava brocas motorizadas comuns. Em sua mente distorcida, ele acreditava que se fizesse um furo no crânio e injetasse ácido clorídrico diretamente no lobo frontal, ele poderia desligar a vontade da pessoa sem matar o corpo. É uma ideia tirada de filmes de terror B, mas ele a aplicava com seriedade científica. O ápice do narcisismo. Acreditar que você pode reescrever a biologia humana para satisfazer sua carência emocional. Claro, nunca funcionou. As vítimas morriam em agonia ou entravam em coma irreversível, mas ele continuava tentando. Essa persistência no erro, essa repetição da barbárie na esperança de um resultado diferente, é a definição de loucura. E o que dizer de Lionel Dahmer? O pai. Ele escreveu o livro A Father's Story, a história de um pai. É uma leitura perturbadora, não pelos crimes, mas pela tentativa desesperada de um homem de encontrar a gênese do mal em si mesmo. Lionel analisa cada momento da infância de Jeff. Será que foi a cirurgia de hérnia que Jeff teve quando criança?
Será que foram os medicamentos que a mãe tomava na gravidez? Será que foi a ausência dele, Lionel, trabalhando demais? Ele confessa que, às vezes, tinha pensamentos estranhos e sombrios quando jovem, mas nunca agiu sobre eles. Ele se pergunta: será que passei um gene defeituoso? Será que a química do meu cérebro, combinada com a de Joyce, criou uma tempestade perfeita? A dor de Lionel é um lembrete de que os crimes de um assassino em série destroem em ondas concêntricas. Destroem as vítimas, destroem as famílias das vítimas e destroem a própria família do assassino. O sobrenome Dahmer tornou-se uma maldição. O irmão mais novo de Jeff, David, mudou de nome e vive no anonimato total. Ele apagou sua identidade para escapar da sombra do irmão. Existe também um aspecto financeiro e cultural macabro que surgiu após a prisão. O leilão das coisas de assassino. O termo técnico é murderabilia. Pessoas, colecionadores normais, pagam milhares de dólares por um desenho feito por Dahmer, por seus óculos, por talheres que ele usou na prisão. O que isso diz sobre nós? O que isso diz sobre a sociedade que consome true crime? Existe uma linha tênue entre a curiosidade investigativa, o desejo de entender para prevenir, e a idolatria fetichista. Quando transformamos Dahmer em um ícone pop, quando fazemos fantasias de Halloween dele, estamos, de certa forma, validando o desejo dele de ser notado. Ele queria ser alguém. E nós, coletivamente, demos isso a ele. Há um detalhe sobre a prisão que raramente é explorado: o batismo. Sim, Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, encontrou Deus na prisão. Ou pelo menos disse que encontrou. Ele foi batizado em uma banheira de hidromassagem da prisão por um pastor. Ele lia a Bíblia obsessivamente. Muitos questionam a sinceridade disso. Era uma manipulação final. Uma tentativa de garantir uma vida após a morte melhor, já que a atual estava arruinada? Ou será que, diante do vazio absoluto de sua alma, ele tentou preenchê-la com a única coisa que restava? As famílias das vítimas ficaram indignadas. A ideia de que o homem que esquartejou seus filhos poderia ser perdoado por Deus e ir para o céu era um insulto final. Se Jeffrey Dahmer está no céu, eu não quero ir para lá, disse a mãe de uma das vítimas. Essa questão teológica adiciona uma camada de complexidade moral que perturba até os mais devotos. Vamos voltar ao apartamento 213 por um instante. Após a prisão, o prédio permaneceu lá, como um monumento à dor. O cheiro, dizem os vizinhos que ficaram, nunca saiu totalmente das paredes. Era psicológico, claro, mas parecia real. Ninguém queria morar lá. O complexo Oxford Apartments tinha 49 unidades, e a maioria esvaziou rapidamente. Eventualmente, o prédio foi comprado e demolido. Hoje é um lote vazio. Grama, terra, vazio. A cidade de Milwaukee não sabe o que fazer com ele. Construir um memorial? Isso honraria as vítimas ou atrairia peregrinos macabros fãs de Dahmer? Construir um parque? Crianças brincando onde corpos foram dissolvidos em ácido? Então, o terreno fica lá, cercado, uma ferida aberta na geografia urbana. É um lugar ruim, no sentido mais primitivo e supersticioso do termo. Outro ponto de deep dive: a geladeira. A infame geladeira. Quando os policiais a abriram, viram uma cabeça humana na prateleira do meio, olhando para eles. Mas havia mais do que choque visual. Havia bicarbonato de sódio. Dahmer colocava caixas abertas de bicarbonato de sódio na geladeira para absorver os odores. Um gesto doméstico, banal, que qualquer dona de casa faz. Essa mistura do doméstico com o demoníaco é o que causa a dissonância cognitiva. Ele comia sanduíches feitos com carne humana usando mostarda e ketchup. Ele tentava normalizar o inominável. Ele temperava a carne de suas vítimas para torná-la palatável. Isso mostra um nível de adaptação à própria loucura que é aterrorizante. Ele não estava em transe o tempo todo. Ele estava vivendo uma rotina prática e calculada. Você já parou para pensar no som? O som de serra no meio da noite em um prédio de apartamentos com paredes finas. Os vizinhos ouviram. Eles ouviram objetos caindo,
ouviram o zumbido de ferramentas elétricas. Mas em complexos habitacionais densos e empobrecidos, a regra implícita é: não se meta na vida dos outros. Dahmer contava com essa regra de sobrevivência urbana. Ele sabia que o barulho de uma serra poderia ser confundido com uma reforma, ou que as pessoas simplesmente aumentariam o volume da TV para não ter que lidar com o vizinho estranho. O silêncio da comunidade, motivado pelo medo e pela vontade de não se envolver, foi a trilha sonora perfeita para os crimes. E, claro, há a questão da sexualidade e da homofobia internalizada. Dahmer viveu em uma época em que ser gay ainda carregava um estigma pesado, especialmente no meio oeste americano. Ele sabia que suas vítimas, muitas vezes no armário ou vivendo vidas duplas, não seriam procuradas imediatamente. Quem vai se importar com um garoto gay que desapareceu depois de sair de um bar? Essa era a lógica predatória. Ele explorou a vulnerabilidade de uma comunidade que já estava sendo dizimada pela AIDS e pelo preconceito. Ele era um predador que caçava dentro de seu próprio rebanho, usando a intimidade e a promessa de conexão como isca letal. Agora um fato pouco conhecido. Dahmer tentou criar um clube na escola secundária. Não um clube de esportes. Ele desenhava silhuetas de corpos no chão com giz, como em cenas de crime, para assustar professores e alunos. Era uma piada para ele. Mas olhando para trás, era um ensaio. Ele estava testando as reações das pessoas à morte e ao macabro. Ele observava quem ria, quem ficava enojado. Ele estava estudando a natureza humana muito antes de começar a dissecá-la fisicamente. À medida que nos aproximamos do fim desta análise, precisamos confrontar a Curiosity Gap final. Por que ele parou de se defender? No tribunal, seus advogados tentaram alegar insanidade, mas Dahmer, em muitas conversas, parecia resignado. Ele disse a um detetive: "Eu criei este mundo de horror e agora tenho que viver nele." Havia uma parte dele, uma minúscula parte racional soterrada sob camadas de psicopatia, que sabia que ele precisava ser parado. Quando Tracy Edwards fugiu, Dahmer não o perseguiu com a fúria de um animal. Ele voltou para o quarto e esperou. Ele sabia que a polícia viria. Ele aceitou. Talvez lá no fundo ele estivesse cansado, cansado do cheiro, cansado das mentiras, cansado do trabalho árduo que é desmembrar e esconder corpos. A maldade é exaustiva. Manter uma fachada de normalidade enquanto se vive no inferno consome uma energia vital imensa, e essa exaustão talvez explique a passividade dele diante da própria condenação. Mas para realmente compreendermos a máquina quebrada, que era a mente de Jeffrey Dahmer, precisamos ir além dos rótulos fáceis de psicopata. A verdade clínica é muito mais bagunçada e perturbadora. Diferente de Ted Bundy, que matava com uma arrogância lúcida e prazer sádico calculado, Dahmer precisava se entorpecer. Ele não conseguia encarar o horror de seus atos sóbrio. Antes de cada assassinato, ele bebia até o ponto de quase estupor. Isso sugere algo que muitos psicólogos forenses debateram. Havia uma centelha de consciência moral ali, uma voz interna gritando que aquilo era errado, e ele precisava afogar essa voz em álcool para conseguir pegar a faca. Ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica e um transtorno psicótico. Ele era um caos ambulante de diagnósticos psiquiátricos, um homem que não se encaixava no mundo real e decidiu construir o seu próprio, feito de carne e osso. O julgamento, em 1992, foi o palco onde essas duas realidades colidiram. A frieza clínica da lei e a dor incandescente das famílias. E nada, absolutamente nada, ilustra melhor essa colisão do que o momento protagonizado por Rita Isbell, irmã de Errol Lindsey. Errol foi uma das vítimas que Dahmer tentou lobotomizar. Quando Rita subiu ao estande para dar seu depoimento de impacto da vítima, o protocolo do tribunal desmoronou. Ela não leu um papel. Ela olhou nos olhos de Dahmer. Ela gritou. Ela avançou contra a mesa da defesa, sendo segurada por oficiais de justiça. Foi um grito primal. O som de um coração sendo rasgado ao vivo. Dahmer. Ele permaneceu imóvel, sem expressão.
olhando para a frente como uma estátua de cera. Essa imagem, da fúria justa de uma irmã contra a apatia vazia do assassino, define todo o caso. Mostrou que não importa quantas sentenças de prisão perpétua fossem dadas, e ele recebeu 15 consecutivas. A justiça humana é incapaz de reparar a perda de uma vida. Não existe balança que equilibre um corpo dissolvido em ácido, e então o encarceramento. A Instituição Correcional de Columbia, em Portage, Wisconsin, tornou-se a nova casa do monstro. Mas a prisão tem uma ecologia própria. Dahmer foi colocado em isolamento protetor no início para sua própria segurança. Ele sabia que era um alvo. Mas, com o tempo, ele solicitou a transferência para a população geral, ou pelo menos, para trabalhos com menos restrições. Ele queria sair da cela. Ele queria normalidade. E o sistema permitiu. Ele foi designado para limpar banheiros e áreas comuns. E foi nesse cenário de azulejos brancos e cheiro de desinfetante que o destino, na forma de Christopher Scarver, o encontrou. Scarver não era um prisioneiro comum. Ele sofria de esquizofrenia severa. Ele acreditava ouvir vozes divinas. E ele odiava homens brancos que exploravam negros. Para Scarver, Dahmer não era apenas um assassino. Ele era o símbolo supremo da opressão branca. Dahmer caçava negros, matava-os, comia-os. Na mente delirante e justiceira de Scarver, Dahmer era o diabo encarnado. Scarver mantinha um recorte de jornal sobre os crimes de Dahmer no bolso. Ele estudava seu alvo. Ele observava. Na manhã de 28 de novembro de 1994, a negligência do sistema prisional criou a tempestade perfeita. Dahmer, Scarver e um terceiro detento, Jesse Anderson, foram deixados sozinhos para limpar o ginásio e os banheiros. Jesse Anderson também era um alvo de ódio. Um homem branco que havia esfaqueado a esposa até a morte e culpado 2 homens negros imaginários pelo crime. Scarver se viu trancado com 2 homens que representavam tudo o que ele mais desprezava. Ele pegou uma barra de metal de um equipamento de musculação. Primeiro, ele confrontou Dahmer. Ele mostrou o recorte de jornal. Ele perguntou: "Você fez isso mesmo? Você fez essas coisas?" Dahmer, encurralado, sem suas vítimas drogadas, sem suas facas, sem seu apartamento, tentou procurar uma porta de saída. Não havia. O primeiro golpe da barra de metal esmagou o crânio de Jeffrey Dahmer. Não houve luta épica. Não houve últimas palavras cinematográficas. Apenas o som brutal de ferro contra osso e o corpo do canibal de Milwaukee caindo no chão frio e úmido do banheiro. Scarver então atravessou o ginásio e fez o mesmo com Jesse Anderson. Ele acreditava estar fazendo o trabalho de Deus. Quando os guardas voltaram, encontraram Scarver calmo, dizendo: "Deus me mandou fazer isso." Jeffrey Dahmer morreu a caminho do hospital. O homem que tentou controlar a morte de tantos, que tentou transformar seres humanos em bonecos obedientes para nunca ficar sozinho, morreu sozinho, espancado, no chão de um banheiro de prisão. A cremação de Dahmer foi o último ato de desaparecimento. Seus pais dividiram as cinzas. Não há túmulo, não há lápide onde se possa cuspir ou deixar flores negras. Ele simplesmente deixou de existir fisicamente. Mas o vácuo que ele deixou foi preenchido por pesadelos. A cidade de Milwaukee mudou para sempre. O departamento de polícia foi forçado a passar por reformas profundas. Embora a desconfiança da comunidade negra e gay demorasse décadas para começar a cicatrizar, se é que cicatrizou. O Tour Dahmer tornou-se uma atração turística controversa na cidade, onde guias levam curiosos aos locais relacionados aos crimes. Isso levanta a questão ética. Até onde vai o nosso direito de observar a tragédia alheia como entretenimento? O legado de Jeffrey Dahmer é um espelho escuro onde a sociedade não gosta de se olhar. Ele nos obriga a confrontar o fato de que monstros não nascem prontos. Eles são, em parte, cozinhados em fogo lento pela negligência familiar, pelo isolamento social e pela cegueira institucional. Ele era o vizinho quieto, o colega de trabalho estranho, o homem no bar oferecendo uma bebida. Ele era, em muitos aspectos, invisível até decidir não ser. E aqui reside o verdadeiro terror, o deep dive final que perfura a alma. Dahmer não era um gênio sobrenatural.
Ele era patético. Ele era um homem triste, alcoólatra e solitário que descobriu que podia matar porque ninguém se importava o suficiente com suas vítimas para procurá-las a tempo. O verdadeiro horror não está no que ele fez com os corpos, mas no fato de que o mundo permitiu que ele fizesse isso por 13 anos. O fedor que saía do apartamento 213 não era apenas de carne podre, era o cheiro da indiferença humana. Agora, olhe ao seu redor. O mundo está cheio de apartamentos silenciosos, cheio de pessoas que deslizam pelas rachaduras da sociedade. A história de Jeffrey Dahmer acabou, mas a próxima história, o próximo monstro sendo criado no silêncio de um quarto escuro, pode estar começando agora mesmo, talvez na sua rua, talvez no seu prédio. E quando o cheiro começar a vazar por baixo da porta, você vai reclamar com o síndico ou vai ter a coragem de derrubar a porta e ver o que está acontecendo? Se você chegou até aqui, você encarou o abismo. Você teve a coragem de olhar para onde a maioria desvia os olhos. Mas a jornada pelo lado escuro da humanidade não termina. Existem outros arquivos, outros segredos que foram enterrados e que clamam para serem contados. A escolha agora é sua. Você vai se inscrever neste canal e ativar o sino para explorar mais sombras conosco? Ou vai fechar esta página e fingir que o mundo é um lugar seguro? A ignorância é uma bênção, mas o conhecimento é poder. Deixe seu like, compartilhe este pesadelo com quem tem estômago forte e comente abaixo. Qual é o caso criminal que tira o seu sono e que nós devemos desenterrar a seguir? A escuridão te espera no próximo vídeo.